Amores, beleza? Estamos aqui para mais uma aulinha de química sobre modelos atômicos. Tranquilo? Então segue passo a passo aí que a gente vai comentando todos os aspectos interessantes relacionados à estrutura atômica. Tá? Então, olha só. O passo a passo é exatamente esse. A gente vai falar sobre Demócrito, Leucipo, Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Tranquilo? Então, esses estudos eles começaram há mais de 2000 anos, com Leucipo e Demócrito. Tranquilo? Então observa que a ideia do átomo seria de uma partícula indivisível. Onde um exemplo bem simples, se você pegasse uma maçã, você iria partindo dessa maçã, partindo, e iria chegar um momento que você não teria mais como dividi-la. Então essa é a ideia exatamente sobre o átomo, onde o próprio nome ele retrata isso para a gente, ele mostra isso para a gente. Átomo, esse A quer dizer uma negação, e tomo divisível, ou seja, uma estrutura que não é divisível. Né? E depois de 2000 anos praticamente, o cientista chamado John Dalton, esse aí que está na fotinha aí para a gente, tranquilo? Ele começou a trabalhar exatamente essas ideias em 1803, e a partir das ideias de Dalton, ele começou a lançar seus postulados. Postulados esses que iriam exatamente dentro dessa perspectiva, né? De estrutura ela ser indivisível, da estrutura atômica ela ser esférica, maciça, impenetrável, indestrutível. Então, esses aspectos foram abordados por Dalton, e a partir daí ele proferiu o seu postulado. Dá uma olhadinha aí, ó. Esses aí foram os postulados de Dalton. Ele destacou que todos os elementos são formados por átomos. Hoje em dia, isso aí está ok, gente? Isso aí está correto. Nós sabemos que toda estrutura, seja ela orgânica, seja ela inorgânica, independentemente da estrutura, ela é formada a partir de átomos. Né? A segunda situação, ele destacou: átomos são indestrutíveis e imutáveis. Dá uma olhadinha aí, ó, como eu coloquei para você, de forma bem resumida, bem objetiva. Átomos são indestrutíveis e imutáveis. Amores, em virtude exatamente do estudo da radioatividade, nós sabemos que os átomos eles são destrutíveis, eles são mutáveis. Um exemplo clássico é exatamente quando você encontra um átomo de urânio, um átomo de tório, um átomo de polônio, no seu processo de decaimento de meia-vida, né, que ocorre a partir da sua estrutura nuclear, tu encontras aí a formação de outros elementos químicos. Então isso aí está falsa. Né? Esse postulado aí de Dalton está falso. Hoje em dia a gente sabe, em virtude principalmente da radioatividade, que existe uma condição aí estrutural bem diferente do que ele propôs. Átomos do mesmo elemento químico são idênticos, não são todos. Observe o exemplo dos isótopos, o isótopo de hidrogênio, o isótopo do carbono, né? Então, nós sabemos que isso, hoje em dia, não são todos os átomos que apresentam esse tipo de aspecto. Olha lá, se combinam em proporções fixas para formar os compostos. É a lei de Proust que a gente está falando, não é isso? Você encontra aí proporções fixas para formar determinado tipo de composto, seja ele orgânico ou inorgânico. Então essa proporção hoje ela é verdadeira, né? Ela é verdadeiríssima. Uma reação química, os átomos se conservam, ou seja, nós estamos falando sobre a lei de Lavoisier, onde esses átomos, essas substâncias, elas tendem a promover conservação das suas massas. Tranquilo? Depois de Dalton, nós chegamos então a Thomson, né? Thomson, em 1897, esse senhor aí, ó, muito inteligente, né? Ele trabalhou com raios catódicos. Ele conseguiu verificar algumas características interessantes a partir do tubo de Crooke. Esse tubo ele foi desenvolvido para a emissão desses raios catódicos. Né? Então,
A partir dos experimentos de Thomson, ele lançou o modelo do pudim de passas ou pudim de ameixa. Esse modelo ele mostrava que existia uma massa gelatinosa, essa massa seria o átomo, teria carga positiva incrustada de carga negativa, que seriam os elétrons, que eles chamavam de partículas negativas, né? Então, o experimento, como você pode observar aí, ó, no modelo de Thomson, ele trabalhou exatamente com esse tipo de característica. Ó, você tem aí um tubo, na parte mais interna do tubo, vou destacar aqui logo todos os pontos interessantes, né? Ele colocou vários tipos de gases, entre eles o sulfeto de zinco, né? O sulfeto de zinco, e a emissão desses raios catódicos na proporção que ele colocava determinado tipo de material aqui. Ele conseguiu perceber que eles iam em direção retilínea, ou seja, uma reta. Existia massa nessas estruturas e que a carga ela era sempre negativa, porque observa na parte superior tu tens carga, placa com carga positiva, carga com placa negativa, né? E quando ele submetia a um aumento de voltagem, que girava em torno de 18 a 20 mil volts, essas cargas elas iam sempre em direção à placa positiva. Então a gente sabe que positivo atrai negativo, né? Isso aí, se você for analisar uma condição muito interessante que acontece nos nossos rins, a porosidade renal da nossa estrutura renal, ela está relacionada também à condição de carga elétrica, porque algumas partículas, elas são, principalmente proteínas, elas apresentam diferenciação de carga elétrica. Então, quando a carga elétrica da proteína é igual à malha do que nós encontramos para ocorrer a filtração a nível renal, a nível dos rins, o que acontece? Essas substâncias elas continuam, não conseguem passar pelo filtrado renal. Muito interessante isso aí que Thomson destacou para a gente. O próximo modelo é o modelo de Rutherford. Rutherford, que foi proposto em 1909, ele destacou um experimento muito interessante. Ele utilizou material radioativo, emissão de partícula. O material radioativo ficava aqui, dá uma olhadinha lá na nossa figura, tá? Ó, você tem aqui material radioativo, tá certo? Nós temos aí a emissão de partículas alfa. E o que é que ele esperava no que se diz respeito ao experimento? O que é que ele queria? O que é que ele provavelmente iria encontrar ali? Dá uma olhadinha embaixo, ó. Ele esperava isso aqui. A passagem, amores, dessa radiação, né, ao longo da estrutura, porque você teria carga negativa, teria uma massa ali gelatinosa, então iria passar. Ele ficou incrédulo, ele ficou impressionado com a situação, quando, em vez de toda, dá uma olhadinha na tua direita aí, tá? Ó, quando o que ele esperava era sempre que acontecesse esse desprendimento aqui dessa partícula alfa. Porém, ele começou a perceber que a malha ali do ouro, aquela folhinha do ouro, né? A folhinha que ele colocou de ouro, ele conseguia ricochetear. Então o material ele batia e ricocheteava. Por quê? E aí, o que está acontecendo? Então ele conseguiu provar que existia um núcleo denso e pequeno que em determinado tipo de situação essa radiação ela batia e retornava. Ela batia e retornava, né? Mas o seu aluno Niels Bohr, tá certo? Que é esse aqui, ó, em 1913, ele jogou uma pergunta muito interessante. Que pergunta foi essa? Se eu tenho, dá uma olhadinha aqui, amores, dá uma olhadinha aqui, ó, na parte superior esquerda. Se nós temos um núcleo positivo
Se nós temos carga negativa, por que esse átomo ele não entra em colapso? Não é? Então ele atrai tudo. Foi a partir daí que Bohr ele conseguiu determinar um modelo planetário, onde eu teria um núcleo pequeno e denso, e os elétrons eles iriam girar ao redor desse núcleo em órbitas. E essas órbitas iriam comportar esses elétrons. Olha lá. Então nós teríamos um modelo planetário, tá certo? Com isso, Bohr ele destacou uma característica muito interessante no que se diz respeito ao modelo atômico, que seria as camadas de valência. A condição que um elemento químico ele tem de se ligar a outro elemento químico. A disponibilidade eletrônica que ele tinha para se ligar a outro elemento químico. É o que acontece, um exemplo bem interessante que a gente pode ver é o metano, o gás dos pântanos, o carbono que tem 4 elétrons e os 4 hidrogênios, cada um com um elétronzinho, eles são disponibilizados nas suas camadas de valência. Com isso, bate diretamente com a teoria do octeto que a gente já havia trabalhado, né? A teoria do octeto ela mostra que um elemento químico ele tem que ter 8 ou 2 elétrons na última camada para garantir a sua estabilidade da formação de uma molécula. Não é isso? Não sei se tu lembras, mas se eu não comentei, se tu não lembras, então agora fica aí essa dica. Tranquilo? Então a camada de valência, amores, é a última camada. É a camada que vai viabilizar exatamente a formação dessas estruturas moleculares. Com isso eu coloquei para vocês um exemplo do modelo de Bohr. Tá? Então, ó, dá uma olhadinha aí. Tu tens os orbitais. Tu lembras que nós temos 7 camadas. Tranquilo? K, L, M, O, P, Q. E nós temos 4 subníveis, que S, P, D, F, que nós vamos ver distribuição eletrônica. Então, observa que os elétrons eles estão em orbitais, tá? E a parte interna desse átomo ele se apresenta para a gente com carga elétrica positiva. E quanto mais esses elétrons eles se distanciam do núcleo, a tendência é ele ganhar mais energia. E para ele voltar para camadas mais internas, eles liberam fóton. Por isso o nome, né? Vê que tudo se encaixa. Fóton, fotossíntese. Não é isso? Foto, fazer, produzir, sintetizar matéria orgânica. E aí nós terminamos o nosso conteúdo relacionando o modelo de Bohr e a camada de valência. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês, tranquilo? Temos mais algumas aulas de química aí para postar e vai acompanhando e fazendo aí as atividades, tá certo? Vou deixar também uma lista de exercícios para a gente comentar e vocês mandarem para mim depois as dúvidas. Fica com Deus, abração, tudo de bom.